Olá, como vai? Hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso curso Fazendo Laudos, utilizando aí tecnologias voltadas para o trabalho do engenheiro de avaliações e perícias. Nós vamos mostrar aqui, desde o comunicado enviado para onde é que nós vamos realizar essa avaliação, essa perícia, essa inspeção. Vamos passar também pela declaração de comparecimento, e também vou mostrar um laudo completo, onde nós teremos fotos de drone, teremos também fotos voltadas aí para fotos termais também, vamos também ter fotos termais, e vou mostrar aqui um drone que a gente utiliza na nossa empresa. O objetivo dessa nossa aula é também trazer um resumo do que se trata o nosso curso aí, Fazendo Laudos. É um curso de fundamentos, né? Depois precisa realmente explorar, é um conhecimento que não acaba, é importante aí buscar outras literaturas. Lá no site do IBAP Minas, vocês têm duas práticas recomendadas, uma de avaliação de equipamentos e bens industriais instalados, que teve a nossa colaboração, e também temos uma prática recomendada voltada aí para as atividades de utilização do drone para inspeções e perícias em ambiente urbano. E no IBAP Nacional, vocês também terão uma outra contribuição minha para a norma do IBAP Nacional para avaliação de desequilíbrio econômico-financeiro de obras de engenharia. Outra indicação também que eu apresento para vocês são as normas e as práticas recomendadas da AACE. Inclusive, se você for lá no meu blog, você vai encontrar o glossário completo da AACE utilizado aí para orçamentação e planejamento. Muitas vezes a gente fica sem saber onde buscar um termo, como referenciar uma base sólida de um termo, né? Por exemplo, o que é escopo? O que é escopo? Ok, podemos achar lá no PMBOK, podemos achar talvez um livro do Ricardo Vargas, muito conceituado, o professor Darcy Prado também, mas também, vindo aí da ACE, é mais uma conceituação que dá um suporte para a gente realizar os nossos laudos, e acredito que isso é muito importante. Bom, vamos começar falando então do drone. Vou tirar aqui o fundo de tela, que eu estou trabalhando com ele, para mostrar o drone. Esse equipamento é um equipamento mais simples. Um instante. Pronto. É um Mini DJI Mini Pro 3. DJI Mini Pro 3. Um equipamento muito bom, muito prático. Leva numa mochilinha. Nesse caso aqui eu estava com uma maletinha aqui que a gente transporta ele com mais segurança, para não danificar o equipamento. Nós compramos uma outra bateria. A gente comprou aqui de uma empresa com nota fiscal em Belo Horizonte. Muito importante comprar produtos originais, para a gente não correr o risco disso aqui dar uma pane em voo e perdermos o nosso equipamento e ocasionarmos aí possivelmente também algum acidente fatal. Temos aqui também o controle aqui do drone. Nesse caso, ele tem uma tela. Nós achamos mais prático porque você não fica na dependência do seu aparelho celular, por exemplo. Então, esse controle com tela elimina um risco. Não funcionar, você foi fazer o trabalho, chegou lá, o celular não funcionou, né? Então, a gente não fica com essa dependência, ok? É um aparelho, um equipamento muito bom, esse equipamento da DJI. Esse daqui, então, como eu disse, o DJI Mini Pro 3. Equipamento fantástico, tem 250 gramas, a gente pode trabalhar com ele com bastante segurança. Lembrando aí, fazer todos os testes são recomendados lá na prática recomendada que nós colaboramos para escrevê-la, que está lá no site do IBAP Minas, e também está no nosso curso aí, que também está na Salete Edu, que é o curso de fundamentos, utilizando drone na engenharia. Ok? Então, esse aqui é o equipamento que a gente tem utilizado bastante. Nós temos um outro equipamento, que é o DJI Mavic Enterprise Dual, que nesse caso, esse equipamento tem, esse Mavic que nós temos, ele tem câmera termal. A gente utiliza essa câmera termal para
para fazer inspeções onde que faz sentido, né, a gente trabalhar aí com esse tipo de inspeção. Vamos guardar aqui o equipamento para que a gente possa discutir aqui sobre o objetivo aqui dessa aula aí de fazendo laudos. Os outros materiais, outros vídeos, também falam bastante disso que eu vou mostrar aqui agora, mas vou mostrar aqui uma sequência novamente para ficar mais evidente, mais claro aí para vocês, perfeito? Vou mudar aqui minha tela, vamos apresentar. Um instante. Bom, nós estamos na tela aí 3 documentos que estão, inclusive, disponíveis para download aí no nosso curso, ok? São 3 documentos que nós utilizamos para realizar, né, esses trabalhos aí que nós estamos acostumados aí a, a apresentar. A gente usa um comunicado antes da gente visitar o local, a gente comunica que nós estamos indo, a gente deixa isso muito evidente, muito claro, né? Então, um trabalho aqui que nós fizemos, nós estamos informando aqui o morador, o que é que nós estamos lá fazer, quem são os engenheiros que estarão presentes, qual o CREA desses engenheiros, desses profissionais, telefone de contato da empresa que nos contratou, no caso aqui foi o Pedro Passos que nos contratou, né, nesse exemplo hipotético aí, o telefone de contato do Pedro, e-mail, porque caso esse morador que queira, né, estar presente e chamar o Pedro, perguntar, tirar alguma dúvida, já tem aqui um contato. Outra coisa que a gente coloca aqui é o seguinte, nossos colaboradores, sempre portar uniforme, crachá e documento de identificação. Se a gente quer ser profissional, nossos colegas de trabalho que vão atuar nesse momento tão importante que é fazer essa tomada de informações do laudo, também tem que ter um profissionalismo. Ok, então, isso aqui a gente comunica, geralmente 1, 2 semanas antes da visita, monta a agenda, e aí a gente vai até o local fazer a visita. Perfeito. Fizemos a visita, então a gente vai montar uma declaração de comparecimento. Isso aqui é de outro exemplo, né? De um equipamento mecânico. O local que foi realizada essa visita. Nós colocamos 3 perguntinhas aqui que a gente pede para que quem nos recebeu na visita, essas pessoas, elas respondam a próprio punho. Primeira coisa, o vistoriador explicou o objetivo do seu trabalho. Então, quando o vistoriador chegar no local para fazer o laudo, é importante que ele explique o que ele está fazendo ali, qual é o motivo do trabalho dele. Mostrar as normas, os objetivos técnicos, que a discussão ali é técnica, porque às vezes a gente encontra ambientes onde que não está muito favorável, né? Tem alguma briga de vizinho, tem alguma disputa, o clima não está legal. Então, é importante o vistoriador ser extremamente profissional, cortês, não prometer nada. O comportamento desse vistoriador, ele é fundamental. Não querer ficar ali com o famoso somebody love para conseguir ir lá fazer o seu trabalho e ir embora. Importante chegar, explicar, não ficar com muito love, né? E dar sequência na sua atividade. Por quê? Olha a segunda pergunta. O vistoriador executou seu trabalho com ética e profissionalismo? Importante essa pergunta, né? Terceira pergunta. Os locais a serem vistoriados foram acessados pelo vistoriador? Se por acaso for não a resposta, nas observações, o vistoriador vai explicar por que que foi não. Entende? Vai explicar, olha, não deu, não teve acesso, não tinha chave, o local era perigoso, precisava usar linha de vida, não tinha linha de vida, né? Questões assim. Perfeito. Aí vem a assinatura do engenheiro vistoriador, local e data, muito importante. A assinatura da pessoa que recebeu, tá? Pegar o mínimo de dados, pegar o básico aqui, lembrando aí, né, de questões aí de dados pessoais, pegar o mínimo de dados aqui para que o vistoriador
faça o seu trabalho. Perfeito? Bom, ok. Foi lá, coletou os dados, vamos montar o laudo. Então, esse laudo que está aqui, está como exemplo aí para vocês, né? É um laudo que está a data de 2013, um exemplo, um passo a passo, todos os capítulos desse laudo, seguindo normas que nos orientam para trabalhos periciais, como a 13752, a norma de perícia, a boa prática recomendada lá do IBAP de São Paulo também, a norma de vistoria cautelar do IBAP de Minas Gerais. Essa norma vocês podem baixar lá no IBAP de Minas Gerais, vou deixar aqui no site do nosso curso para vocês, essa norma de vistoria cautelar. Então, você tem todos os capítulos aqui do laudo, um resumo do que é feito, por quem foi feito, CREA, telefone, e-mail do profissional, quem foi que contratou, os dados da empresa que contratou, apresentação do trabalho, uma explicação, uma introdução aqui desse trabalho que foi realizado, um glossário aqui, muitas vezes a gente coloca explicando quais são aqui cada item que a gente aplicou, esse glossário tem que ter referência, por exemplo, comecei falando aqui hoje, neste vídeo, o glossário lá da AACE. O objetivo do trabalho, quais as atividades, as limitações técnicas, os locais que a gente vistoriou, né? Os princípios éticos do nosso trabalho, a identificação do local que foi vistoriado, quais as normas que foram pertinentes, que foram importantes para fazer esse trabalho, a análise pericial. Nós não estamos fazendo uma perícia aqui nesse laudo, mas o termo é esse, porque eu estou fazendo uma análise do quê? De vistoria. Essa vistoria acaba sendo uma parte da perícia, né? Caracterização da região, descrição do imóvel vistoriado. Aqui eu vou dizer algumas patologias que foram observadas. Depois eu vou detalhar essas patologias. As conclusões, né? Às quais eu cheguei, encerramento, assinatura do engenheiro, assinatura do cliente, da contratante, da pessoa que recebeu o laudo. Então, aqui ó, uma foto do local da obra. Então, são fotos aí do local da obra. Um croquis do que foi vistoriado à frente, né? Dessa vistoria. E agora as fotografias com as indicações, tanto com setinhas, como o próprio engenheiro vistoriador, né? E a descrição desses problemas, daquilo que a gente identificou. Bom, então isso aqui foram fotos, né? Ah, é bom lembrar que aqui em cima, aqui, ó, essa foto aqui, por exemplo, foi feita com drone. Com drone. Tá vendo que é um adensamento urbano? Então você tem que pedir autorização, você tem que verificar as condições de voo, voar entre prédios para fazer uma cortina aí de proteção, né? Contra outras aeronaves que podem, porventura, passar. Então, aqui nós temos várias fotografias, esse laudo está aí com vocês, né? Para vocês terem acesso e verificar. Aqui, outras fotos de drone também. Então, local de difícil acesso, como que a gente vai fazer acesso a um prédio abandonado desse? Tem até um risco de vida, né? Então, o drone ajuda demais você fazer esse tipo de acesso, né? Várias fotos aqui utilizando o drone. Aqui fotos utilizando câmera termal. O objetivo aqui foi demonstrar que nesse local você tem alguma variação de temperatura que dá a entender que existe uma umidade excessiva aqui, né? Pela própria fotografia aqui a gente consegue verificar isso. E essa fotografia foi feita por uma câmera FLIR. Se eu levar isso lá para o software, esse termograma, né? Eu consigo verificar aqui várias outras informações. Então, trabalhando com a câmera FLIR, a gente consegue várias informações aí que colaboram. Olha só essa foto aqui. Dá para entender mesmo que tem umidade ali, né? Olha como que está bem complicado aí, né? Então,
Com o software, a gente consegue informação mais detalhada. Olha só essa daqui. Às vezes você pensa que está tudo bem, mas dá indicativo aí que tem umidade por aí, né? É bom registrar, porque se no futuro houver alguma cobrança, né? Vou colocar como a declaração de comparecimento, que é esse documento aqui assinado e apresentado, certificado dos equipamentos, a calibração da câmera termal, a calibração da trena laser para fazer aquele croquis. Então, vou colocar aqui os certificados, o currículo dos engenheiros historiadores, para demonstrar que, além deles serem engenheiros naquela área de atuação daquela atividade ali de vistoria, eles têm experiência, fizeram cursos aqui na Saleta Edu, fizeram cursos aí no mercado. A ART, não podemos deixar de ter jamais, né? Uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável por essa vistoria. Bom, então, aqui nós temos os passos, né? Nós demonstramos aqui os passos para a elaboração desse laudo. Nos materiais aí também deixamos para vocês um outro laudo de vistoria, o equipamento, um britador, conforme NR12, um outro exemplo, muito parecido com esse laudo que a gente viu aqui. E ficaram aí as orientações, as dicas para elaboração de laudo. Tem também um checklist para elaborar o laudo e o checklist no momento de fazer a vistoria. Então, acompanhe também esse checklist, que também tem muita informação interessante ali, que vai colaborar por demais aí para as atividades do engenheiro avaliador, perito, nas inspeções, nas vistorias, nas perícias que, porventura, vocês venham a fazer. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, até o próximo aprendizado aqui na Saleta Educação.